Como eu expliquei também em outros momentos, o problema é que nós temos essa propensão em focar em coisas negativas. Então, em primeiro lugar, é preciso que a gente desarme um pouco esse ambiente ao nosso redor com esse estímulo excessivo sobre o sistema nervoso central, trazendo o que Augusto Cury chamou de síndrome do pensamento acelerado. Nós precisamos voltar um pouco mais à essência daquilo que constituiu a nossa espécie, de voltar um pouco mais à natureza. Nós somos parte da natureza, o nosso corpo, ele vem da natureza. Nós somos, assim como os animais, assim como os vegetais, nós fazemos parte desse contexto. Nós nos dissociamos disso por conta da nossa capacidade, da capacidade do nosso córtex pré-frontal em criar esse mundo hipotético, de criar toda essa tecnologia. Mas se nós exacerbarmos nessa realidade, o que acontece é que nós acabamos então sendo dissociados da nossa própria natureza. E essa dissociação da nossa natureza traz um desequilíbrio no nosso sistema nervoso. Então é importante, primeiro ponto, para quem de repente tem transtorno déficit de atenção e hiperatividade, é compreender que esse conjunto de sintomas ele pode ser trabalhado. Nós que temos, né, e eu me incluo nesse grupo, eu fui diagnosticado com transtorno déficit de atenção e hiperatividade quando eu era adolescente, onde eu estudava, e realmente eu observo esses sintomas na minha própria realidade. Desde muito tempo. Eu poderia ter utilizado medicação, o que eu também recomendo, acho que não posso prescrever, mas em determinados casos eu recomendo que então o paciente, né, eu tenho pacientes também com transtorno déficit de atenção e hiperatividade, que ele procure um profissional que vai, né, um psiquiatra que possa recomendar as medicações específicas. Vou falar daqui a pouquinho um pouco em relação a isso. Mas eu acredito também que é possível por meio de estratégias, sendo que uma das estratégias eu vou mostrar no final do nosso encontro hoje, que não vai demorar muito. Essas estratégias elas têm o potencial também de ativar essas partes do cérebro que na pessoa com transtorno déficit de atenção e hiperatividade não estão tão ativas. Então nós podemos, por meio de conhecimento e estratégia, potencializar partes do cérebro de maneira que essas partes possam responder e automaticamente a pessoa tem uma diminuição dessa sintomatologia. A pessoa ela passa a ter uma capacidade melhor em prestar a atenção. O que a ciência tem observado? A comunidade científica ela observa que normalmente as crianças que têm hiperatividade, então normalmente as crianças têm muita energia, né? Então eu acho que é importante a gente fazer também aqui um breve parênteses. As crianças normalmente elas têm muita energia e não porque a criança lá não para, ela quer, né, ela está o tempo todo pulando e tal, etc. Não significa que ela seja uma criança hiperativa. A energia ela tende a fluir e é muito difícil para a criança ficar sentada em cima da sua própria energia. Existe um jardim de infância no Japão, que é muito interessante, que ele é circular e as crianças elas têm liberdade para o tempo todo ficar se movendo de uma sala para outra e ficar correndo. É muito interessante como foi organizado esse jardim de infância, porque o movimento é algo natural dentro dessa idade específica da infância. Entretanto, essa necessidade de movimento, quando ela provém de uma, vamos dizer assim, de uma menor capacidade do cérebro em ativar o córtex pré-frontal, então, além dessa hiperatividade, vai ter um déficit de atenção. Ou seja, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade tem como base, naqueles que manifestam, de fato, esse transtorno, uma menor capacidade de ativação do córtex pré-frontal. E essa menor capacidade de ativação então do córtex pré-frontal vai fazer com que esse indivíduo ele não consiga de fato prestar atenção em um único estímulo. Ele tende mais a divagar porque a ativação do cérebro desse indivíduo vai tender mais para a parte posterior do seu cérebro, onde nós temos mais a parte emocional. E assim sendo, o indivíduo ele fica quase que refém daquilo que o chama em termos emocionais. Então, uma coisa característica do indivíduo que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é que ele se sente muito mais estimulado por coisas que
que têm um apelo emocional. Então, por exemplo, nesse momento agora que nós estamos passando, né, com essa incrível crise aqui no nosso país, esse momento sui generis, é muito difícil você não se sentir extremamente tentado, você que tem transtorno déficit de atenção e hiperatividade, de se sentir extremamente tentado em ficar o tempo todo sendo manipulado propriamente pelas informações. Então, além de você se sentir manipulado pelas informações pertinentes desse momento, você se sente extremamente atraído por toda e qualquer informação que tenha um cunho emocional. Então, a emoção é algo que é extremamente determinante no funcionamento de um indivíduo que tenha transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Como a ativação do cérebro dele ocorre mais na parte posterior, mais nessa área relacionada ao sistema límbico, né? Não necessariamente no sistema límbico, mas na parte posterior, onde nós temos mais essa parte relacionada à emoção, esse indivíduo ele é extremamente movido por aquilo que causa emoção. Então, essa criança, a criança que tem esse transtorno, ela vai tender a se interessar por coisas que mobilizem a emoção. Então, esportes radicais ou coisas que de uma certa forma coloquem ela numa situação de risco, onde outras crianças teriam até muito mais dificuldade. A criança que tem transtorno déficit de atenção e hiperatividade, ela vai ficar amarradona, sei lá, em sair andando de bicicleta de uma forma até inconsequente, ou de praticar um esporte onde exista um certo risco. Porque esse risco propriamente, esse momento onde existe uma situação extremamente importante, esse momento ativa, por meio da presença maior então de dopamina, ativa essa parte do cérebro relacionada à atenção. Então, a criança, o indivíduo, o adulto que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, diferentemente daquele que não tem, quando as coisas estão literalmente pegando fogo, assim, no sentido figurado da coisa, é que o cérebro dessa pessoa às vezes funciona. Então, essa pessoa também, ela tende a procrastinar e ela consegue daí muitas vezes no último momento, assim, faltando um dia para entregar aquele trabalho que deveria ter sido feito em um mês. Daí a pessoa passa o dia todo e a noite toda com um hiperfoco sobre aquela atividade e ela consegue entregar aquela atividade com maestria. Por quê? Porque da mesma maneira que esse indivíduo ele apresenta em situações onde não existam muitos estímulos, essa maior dificuldade em ativar a parte da frente do cérebro, em ter uma presença maior de dopamina no seu cérebro para que essa parte seja ativada, em momentos onde existe risco, onde existe um alto teor emocional, essa parte ela pega no tranco. Por quê? Porque nós temos então uma forte emoção, nós temos uma presença maior de dopamina, e essa dopamina então ativa o córtex pré-frontal, e essa pessoa então ela desenvolve uma outra coisa chamada de hiperfoco. Então, o indivíduo que tem transtorno déficit de atenção e hiperatividade, ele não tem só, por assim dizer, características negativas, né? Eu diria que a incapacidade em você conseguir prestar atenção, de você conseguir realizar tarefas de forma sequencial, de você conseguir dar conta da tua própria realidade, que também está relacionada a fazer coisas não necessariamente que são prazerosas, isso pode trazer um nível de disfunção muito grande para a vida desse indivíduo. Mas se ele consegue também, em determinados momentos, ter esse hiperfoco, a possibilidade de ter esse hiperfoco faz com que ele consiga realizar com maestria determinadas coisas em momentos drásticos, o que em si e por si também mostra ou pode ser um diferencial. Então, esses indivíduos, eles podem fazer a diferença em momentos onde as pessoas já estão literalmente freaking out, né? As pessoas, já estão desesperadas, esse indivíduo, porque ele precisa daquela carga maior de transtorno para que o seu cérebro seja ativado. Então, esses indivíduos, eles têm sim um potencial, quando ele começa a compreender melhor como que o seu cérebro funciona, ele começa a conseguir lidar de uma maneira comportamental que traga benefícios para ele mesmo.
Um aspecto também importante em relação a esse indivíduo é que ele, se ele encontrar na sua própria realidade atividades que ele sente prazer em fazer, da mesma maneira, assim como em momentos trágicos, da mesma maneira esse mecanismo de prazer faz com que exista uma presença maior de dopamina. Então, a gente observa muito em crianças, né, em jovens que têm transtorno déficit de atenção e hiperatividade, que eles não conseguem prestar atenção. Mas se você der um jogo, por exemplo, um videogame para essa criança vai ficar de repente o dia todo lá sentada, parece que, né, o mundo esquece do mundo e fica só focada naquele jogo, naquele videogame. Por quê? Porque essa criança, quando se depara com algo que causa prazer, ela consegue ativar o seu cérebro. Ou seja, o que esse indivíduo precisa encontrar na sua própria realidade é coisas que ativem essa possibilidade de ter prazer. Um indivíduo que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é importante que ele na sua própria realidade que ele faça coisas que dão prazer. Simultaneamente, esse indivíduo, mesmo que essas coisas que ele deseja fazer não sejam coisas que talvez, vamos supor que ele deseja ser um artista, né, por exemplo. E obviamente ser um artista não é uma profissão que vai trazer tanta segurança como se você, por exemplo, fosse, um advogado, que você fosse um engenheiro, que você fosse um médico. Mas como esse indivíduo, ele trabalha bem com a insegurança, propriamente dito, ele possivelmente vai conseguir lidar melhor com as adversidades ou com a insegurança que provém da vida de um artista. Ao mesmo tempo, ele tendo essa maior capacidade em lidar com esse cenário de insegurança, ele também, por outro lado, ele vai estar fazendo uma coisa, né? No caso, se ele realmente deseja ser um artista, ele vai estar fazendo uma coisa que ativa também o seu córtex pré-frontal. Então ele tem um duplo ganho. Ele tem um ganho porque, normalmente, se ele optar por uma profissão que não tenha tanto desafio, ele vai tender a ficar viajando no mundo da lua, porque aquela atividade não ativa essa parte do cérebro chamada de córtex pré-frontal, que é necessário para que esse indivíduo ele preste atenção. Então, se ele optar por uma opção, por uma profissão que tem um nível maior de desafio, naturalmente ele tem essa ativação. Por outro lado, se essa profissão, ela além de ser uma profissão que causa desafio, que o indivíduo tem que se defrontar com várias situações específicas, que também ele tem um interesse maior, vamos supor a arte, né? Então esse indivíduo, ele possivelmente, não é uma certeza, mas ele tem uma probabilidade de ter sucesso na sua própria realidade. Eu citei aqui a arte, mas poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser, uma área da ciência específica, poderia ser qualquer área que esse indivíduo tenha interesse e que talvez não necessariamente traga tanta segurança, mas que exista um desafio ali implícito. Trazendo um pouco para a minha própria realidade, eu observei vários aspectos do transtorno déficit de atenção e hiperatividade que acabaram trazendo um benefício para a minha realidade. Então, quando eu tinha 18 anos, eu resolvi sair do Brasil, eu fui para a Índia. Chegando na Índia, eu resolvi não voltar mais para o Brasil. Eu não pedi mais suporte do meu pai, naquele ambiente, né, não era inóspito, era um ambiente extremamente aprazível, eu estava lá numa comunidade religiosa, mas de fato que eu não tinha, né, até os 18 anos, né, meu pai eu providenciava as coisas, de repente eu vou para um outro país e eu me assumo, era algo extremamente desafiador. Mas ao mesmo tempo estar naquela comunidade representava absolutamente o que eu mais queria para a minha própria realidade. Então eu estava onde eu queria, e além disso eu estava enfrentando uma série de dificuldades que, no meu caso, né, no meu cérebro, como o meu cérebro ele precisa um pouco mais de estímulo para ativar esse foco, então eu acho que eu tive sucesso nessa empreitada de sair do Brasil, e realmente eu só voltei para o Brasil no momento que eu desejei voltar para o Brasil. Foi um projeto bastante difícil, né? Fiquei 10 anos fora do Brasil e me assumi, fui viver as coisas que eu queria viver e fui trabalhar, seja lá onde quer que eu precisei trabalhar, mas eu dei conta da realidade por conta também dessa estrutura neurológica
que é característica de quem tem transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, não são só características negativas, mas esse indivíduo, ele vai ter que buscar elementos na sua própria realidade que ativem o seu cérebro. Então, se esse indivíduo ele for buscar algo que tenha muita segurança, o cérebro não vai ligar. Ele vai estar lá sentado de repente, sei lá, numa repartição e vai até ganhar super bem nessa repartição, ou seja lá onde for, estou citando aqui um exemplo, tá? Mas ele está lá sentado nessa repartição, mas aquilo não vai ativar o cérebro dele, ele vai estar ali quase só que de corpo presente. Grande parte do que representa o cérebro desse indivíduo não vai estar presente, ele não vai estar ativado propriamente. E sendo assim, o que ele vai poder abstrair em recompensa daquela atividade que ele está realizando é muito pouco. Ele vai se sentir quase como se ele estivesse em um sonho, está lá viajando no mundo da lua completamente e tal, etc. E contribuindo muito pouco para o que talvez ele gostaria de contribuir dentro da sua própria realidade. Então, é fundamental que o indivíduo com essas características, que ele busque, sim, realizar coisas que tirem ele da zona de conforto, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que façam sentido para ele, que realmente correspondam a algo que ele sente prazer em fazer. Porque se não sentir prazer e se não houver desafio, esse indivíduo ele simplesmente não vai conseguir ativar essa parte da frente do cérebro dele e ele vai se sentir quase como se ele estivesse viajando o tempo todo, como se ele estivesse sonhando literalmente. Mas se ele optar por uma profissão que exija um certo desafio e simultaneamente ele também, essa profissão dá prazer para ele, é algo do interesse dele, a probabilidade é que esse indivíduo ele tenha sucesso. Então, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, ele é uma disfunção, ele está caracterizado como um transtorno que traz vários comprometimentos, mas ele não só pode trazer comprometimentos, ele pode trazer inclusive uma maior habilidade dependendo de como ele é trabalhado. Como que você lida com o teu próprio, com essas características, né, que são chamadas de transtorno, é o que vai fazer a diferença. Então, compreender que é possível sim, em todas as circunstâncias que nos são apresentadas, fazer desse limão uma limonada, eu acho que é um ponto fundamental. Que a gente precisa compreender que, apesar das dificuldades, é sempre possível que a gente consiga encontrar uma maneira de achar uma saída, de achar uma forma de poder não ser levado por aquela circunstância, mesmo que essa circunstância ela seja uma circunstância biológica. E falando dentro da questão biológica, o TDAH, né, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno que tem uma forte base biológica. 10 a 25% dos indivíduos que têm, por exemplo, um pai que tem transtorno déficit de atenção e hiperatividade, ou uma mãe, eles também vão ter transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Então existe uma forte predisposição biológica nesse transtorno. Além disso, existe também essa base circunstancial, onde mais e mais pessoas têm apresentado esse transtorno por conta das circunstâncias que na modernidade se apresentam, como, por exemplo, a tecnologia, a multitarefa e você fazer 3, 5, 20 coisas ao mesmo tempo, ter várias telas abertas, computador, televisão, o celular e às vezes 2 computadores abertos simultaneamente. Tudo isso traz essa sobrecarga cognitiva que faz com que o indivíduo ele venha talvez até, né, por essa sobrecarga, apresentar características semelhantes a quem tem transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Então, uma vez que a gente aprenda a ativar a dopamina por conta de comportamentos específicos, uma atividade que nos desafia, uma atividade que nos causa prazer, é possível que a gente tenha essa ativação maior do córtex pré-frontal e a gente consiga então prestar atenção. Eu digo a gente consiga porque eu me incluo nesse grupo, né? E além disso, é possível também, existem hoje estudos que mostram que a alimentação é um fator fundamental nesse contexto, porque existem alimentos que eles tendem a
a causar uma maior capacidade a trazer energia, como por exemplo o açúcar. Então, açúcar refinado, toda criança que, né, adora açúcar, em primeiro lugar, por quê? Porque o açúcar, ele traz esse boom de energia dentro do indivíduo. Ele também está implícito, infelizmente, nesse processo inflamatório. Quando você come açúcar, a tua flora intestinal, as bactérias do mal, por assim dizer, elas tendem a se proliferar. Então você passa a comprometer o organismo. E os estudos mostram, em termos de alimentação, se existe realmente um alimento que precisa ser controlado, no caso de quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é, infelizmente, o açúcar. Por que eu digo infelizmente? Porque o açúcar é um dos alimentos mais prazerosos na realidade humana. É a cocaína... é a cocaína lícita, né? Em estudos com animais, com ratinhos, por exemplo, quando você coloca lá o ratinho e você né, oferece cocaína para o rato e você oferece o açúcar, né, água com cocaína e água com açúcar, o ratinho ele tende a preferir muito mais o açúcar. Apesar de que esses dois alimentos, né, a cocaína, quando a gente sabe que a cocaína está totalmente relacionada à maior presença de dopamina no cérebro, mas o açúcar, sem dúvida, ele é um alimento extremamente viciante, extremamente inflamatório. Então, um dos alimentos que é importante serem reduzidos se você tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade seria o açúcar. Infelizmente, o açúcar é muito prazeroso. Então, eu diria que não para retirar completamente o açúcar da tua realidade, mas para você, pelo menos na maior parte da tua realidade, eu diria assim, durante a semana, você ter uma redução do consumo desse alimento. Eu sei que é um processo às vezes doloroso, mas gradativamente, à medida que você for percebendo que você consegue lidar melhor com a realidade e você for educando o teu paladar, gradativamente se torna mais possível você viver sem o açúcar. Mas, sem dúvida, exige um certo esforço, é doloroso, mas à medida que a gente vai progredindo nesse processo, a gente vai também observando os benefícios. Então, o alimento, em termos de alimentação, é importante nós retirarmos pelo menos o açúcar. Existem outros alimentos, daí difere um pouco de indivíduo para indivíduo, mas geralmente o glúten também é um alimento inflamatório. Então, os estudos mostram, né, que a retirada desses alimentos que são que causam mais inflamação, que causam mais alergia, traz um benefício, principalmente na capacidade em mobilizar mais a atenção. Então, retirar principalmente o açúcar, retirar o glúten, mas em primeiro lugar o açúcar. Seria assim o alimento mais importante a ser retirado. Em termos de suplementação, estudos mostram que o consumo de ômega 3 traz um favorecimento para que esse indivíduo ele consiga prestar mais atenção. Não tem uma relação causal como no caso, por exemplo, das drogas. Eu vou falar daqui a pouquinho das drogas, né? Se você toma, por exemplo, uma anfetamina, uma ritalina, você tem um efeito direto. É um efeito mediado pela droga, a tua atenção vai estar lá. Por quê? Porque a anfetamina vai ativar essa parte do cérebro, vai ter maior presença de dopamina e você consegue funcionar melhor. É simples assim. Entretanto, por exemplo, quando nós consumimos ômega 3, por meio de suplementação, né? Então você vai lá, você pode tomar o óleo do peixe, é um pouquinho mais desagradável, você pode ter isso em cápsulas, é um pouco mais, você não sente tanto gosto. Então, quando você toma esse óleo rico em ômega 3, ele potencializa dentro do cérebro uma maior recaptação da dopamina, é uma coisa um pouco mais circunstancial, ela não é tão objetiva, tão causal, mas ela vai criando um contexto no qual esse indivíduo ele sente que ele consegue ter um pouco mais de atenção, ele não se sente tão refém da sua própria desatenção. Então, em termos de suplementação, sem dúvida, poder utilizar o ômega seria uma excelente possibilidade. Em termos da utilização das drogas, né? Então, do fármaco propriamente dito, um dos mais antigos utilizados, a anfetamina, a sua substância ativa é a anfetamina, é a ritalina. Depois nós temos o Venvance também, que a base ativa dele é a anfetamina. E, entretanto, esses medicamentos, eles podem sim
ser utilizados sempre com a prescrição de um médico, né? Porque de um psiquiatra que vai poder recomendar isso para você, sendo acompanhado. Existem muitas pessoas que tomam, por exemplo, Ritalina ou Venvance de maneira até mesmo recreativa ou utilizam essas drogas para poder funcionar melhor, mesmo que elas não tenham até o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então o cara está estudando para o vestibular e ele vai fazer a prova do vestibular e ele toma lá a anfetamina porque daí ele consegue prestar mais atenção na hora do vestibular. Eu diria que realmente eu não recomendo. Eu acho, tudo bem, eu acho que cada um tem a sua vida, cada um faz as suas paradas da forma como quiser, mas tudo tem um preço. Se você está estimulando dessa maneira o cérebro, obviamente, quando esse efeito passa, né, você traz a linha basal de dopamina do cérebro lá para cima. E quando passa o efeito, então, da Ritalina ou do Venvance, você tem um vale. E, obviamente, nesse momento você vai se sentir quase como se a tua vida não fizesse sentido. Porque um dos elementos que mais faz com que a nossa vida tenha sentido é a dopamina dentro do cérebro. Não é necessário você utilizar a droga, não é absolutamente necessário. Existem, então, outras maneiras de nós potencializarmos também a dopamina dentro do nosso cérebro. Uma delas, eu acabei de falar, seria, por exemplo, fazendo coisas que você sente prazer, né? Você fazer algo que você realmente gosta e você tentar organizar a tua realidade, a tua vida profissional para algo que você realmente gosta. Faz com que você tenha uma presença maior, né? O interesse faz com que o teu cérebro naturalmente apresente mais dopamina. Você também se expor de forma comedida a riscos, por exemplo, você ser um empreendedor, então pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade podem ser grandes empreendedores, porque eles conseguem lidar melhor com a insegurança, com o risco, porque o risco para eles ativa essa parte do cérebro. Além disso, se você, por exemplo, também fizer uma suplementação, nesse caso aqui, o ômega 3, ele é um alimento, ele é um suplemento, ele é um óleo, né, rico em ômega 3, que tem um efeito positivo em relação ao cérebro, em relação à potencialização da dopamina também no cérebro, fazendo com que esse cérebro funcione um pouco melhor. Você se abstrair da tecnologia, esse excesso, essa sobrecarga de estímulos, também é algo que vai trazer um efeito positivo. Então são várias coisas que podem ser orquestradas para que esse indivíduo que tem essa disfunção, que realmente pode comprometer a realidade dele, ele consiga se organizar e consiga até utilizar isso ao seu próprio favor. Mas é claro, se esse indivíduo, mesmo com tudo que eu estou dizendo, ele não consegue ativar o seu cérebro, ou sei lá, ele está tão disfuncional que ele não consegue nem sequer sair para procurar alguma coisa que realmente faça sentido na vida dele, ou um trabalho que ele sinta prazer, então talvez o fármaco ele seja uma possibilidade. Mas é interessante que esse indivíduo ele seja acompanhado por um médico, né? Que ele seja acompanhado por um psiquiatra. Existem outras substâncias que também ativam a dopamina, como a cafeína e também a nicotina. Então, indivíduos normalmente que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tendem a buscar alimentos estimulantes, no caso da cafeína ou até mesmo da nicotina. O problema é que esses alimentos, né, eles podem também, se você consumir em grande quantidade lá o café, você pode comprometer também, você pode ter, né, pela acidez do café, você pode ter um problema gástrico, ou se você consumir a nicotina na forma de cigarro, você talvez, né, você pode ter um comprometimento fisiológico, talvez até manifestar um câncer, por todos os outros elementos que estão contidos também junto ali do tabaco que você está, né, no cigarro que você está fumando, você está inspirando aquela fumaça junto com várias toxinas que estão ali inclusas. Então existem vários outros problemas, mas sem dúvida as pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tendem mais à utilização desses estimulantes, porque eles percebem que quando eles tomam café, que quando eles fumam um cigarro, que quando eles estão expostos, quando eles cheiram cocaína, né, a pessoa que às vezes acaba utilizando esse tipo de droga, ou então as formas medicamentosas lícitas, como a Ritalina, o Venvance, o Adderall também, que também é uma forma de anfetamina, essas substâncias tendem a ativar essa parte do cérebro. Um artigo de 2015 escrito por Spencer e publicado na revista Biological Psychiatric tem como hipótese, ele traz, né, como hipótese nesse estudo,
que a baixa dopamina é o que de fato compromete o funcionamento desse cérebro. Então, esse é um dos estudos que evidencia que a pouca dopamina, a pouca presença da dopamina no cérebro de um indivíduo que tem um transtorno é que faz com que esse cérebro ele não funcione tão bem. Existe na verdade, duas estruturas, dois circuitos neurológicos que se contrabalançam dentro do próprio cérebro e que fazem com que o indivíduo ele consiga prestar atenção. Então, existe uma rede de neurônios que interliga as várias partes do cérebro e existem também partes específicas voltadas à realização de tarefas. E essas duas estruturas, essa rede mais essas partes específicas voltadas a atividades, a realização de tarefas, elas se contrapõem, não, mas elas são antagonistas, uma mais ou menos influencia negativamente sobre a outra. Quando essa rede, por exemplo, está muito ativada, diminui a capacidade dessas outras estruturas na realização de tarefa. Quando uma da realização de tarefa está muito ativada, diminui um pouco essa outra ativação sobre essa rede. Essa rede aqui, ela está mais ativada e quando ela está mais ativada, o que acontece? Nós tendemos a divagar mais. E essa outra parte que seria mais essas estruturas voltadas à realização de tarefas, ela faz com que o nosso foco ele fique mais constrito e a outra faz com que fique mais amplo. Então, uma influencia na outra e quando as duas estão funcionando de forma correta, uma equilibra a outra. É mais ou menos como se fosse o acelerador e o freio dentro desse processamento cognitivo. E as duas se equilibram. Num cérebro de uma pessoa com transtorno déficit de atenção e hiperatividade, não existe esse equilíbrio entre essas duas forças que se opõem. Elas se sobrepõem. Então esse indivíduo, quando ele vai prestar atenção, ele está divagando ao mesmo tempo e divagando ele está prestando atenção. Então é muito confuso. E esse estudo em específico mostra o quê? Que indivíduos que têm essa estrutura, eles, além disso, eles têm também o quê? Uma menor quantidade de dopamina no cérebro. Então uma das formas de nós intervirmos dentro do contexto do transtorno déficit de atenção e hiperatividade é nós ajudarmos esse indivíduo por meio de atividades no qual ele vai conseguir mobilizar mais dopamina. E tendo essa dopamina presente, o seu cérebro ele vai funcionar de forma melhor. Além disso, eu havia mencionado lá sobre o ômega 3. O ômega 3, estudos mostram que a ingestão do ômega 3 diminui também quadros depressivos. Então é esse ambiente, é esse ecossistema que a ingestão do ômega 3 favorece para que esse indivíduo ele tenha uma maior capacidade em prestar atenção. Não tem esse efeito causal como, por exemplo, as anfetaminas. Se você utilizar uma anfetamina, uma Ritalina da vida, você vai ingerir e o teu cérebro vai ligar e vai funcionar praticamente de imediato. Agora, quando você começa a consumir o ômega 3, ele vai criando esse ambiente interno, vai diminuindo esses quadros mais depressivos, vai nutrindo também o cérebro, né? Lembrando que a bainha de mielina ela é basicamente constituída de ômega 3. Então, o ômega 3 ele vai potencializando esse contexto neurológico no qual esse indivíduo ele vai ter uma maior capacidade em prestar atenção. Aqui, por último, eu havia falado sobre um livro escrito por Daniel Goleman e Richard Davidson. O nome do livro é Outer Traits. Science Reveals How Meditation Changes Your Brain and Body, por meio de uma técnica chamada de Open Awareness, ou monitoramento aberto. Então, eu gostaria de mostrar para você essa técnica em específico, que ela é uma técnica, sim, de meditação. O que é a meditação? Meditar é basicamente prestar atenção. Por isso que a técnica da meditação ela é tão eficaz, por exemplo, em relação ao transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Eu sei que muitas pessoas falam assim, poxa Pedro, mas eu não consigo meditar, eu não consigo fechar os meus olhos, eu não consigo ficar 5 minutos ali parado fazendo nada, parece que dá uma revolução na minha cabeça. Então, no meu método, o método que eu criei, ele
ele tem por base, em primeiro lugar, auxiliar esse indivíduo a colocar um pouco dessa energia para fora, né? Eu já falei isso em outros momentos, por meio da catarse. Então o indivíduo vai respirar, o indivíduo vai pular, o indivíduo vai, né, pode gritar numa toalha para que o barulho não venha influenciar as pessoas, não venha atrapalhar as pessoas, mas ele vai colocar um pouco dessa energia para fora. E uma vez que ele colocou, que ele limpou um pouco o sistema, fica mais fácil simplesmente sentar e observar. Isso faz parte desse processo que eu criei, que é o sentido real, que, né, nós tivemos a abertura de uma turma, agora nós estamos na entre safra, iremos abrir mais uma turma em breve. Mas a ideia é, se você presta atenção e você consegue prestar atenção de uma forma específica, você está utilizando o córtex pré-frontal. E esse prestar atenção, segundo então Daniel Goleman e o Richard Davidson, ele não tem que ter um fator impositivo. É o que ele chama de open awareness. Você direciona a tua atenção, mas você permanece aberto. Então é um monitoramento aberto. Você não é forçado, né? Você não força a você mesmo a ter que prestar atenção. Existem técnicas que você tem que prestar atenção, senão você não consegue fazer. Como, por exemplo, contar de 300 de forma retroativa, né? Então, 299, 298, 297. Essa é uma técnica que ela força a necessidade em você prestar atenção. Você é obrigado a prestar atenção, senão você não consegue realizar essa técnica. Mas no Open Awareness você não tem isso. Você simplesmente direciona a tua atenção para um determinado ponto ou para um determinado fenômeno e você mantém a tua atenção sobre esse ponto. Então, por isso que é open, mas você direciona sim. Queria demonstrar um pouquinho então do Open Awareness para você. Vou colocar aqui uma música em específico. E vou pedir que você se sente onde quer que você esteja, né? Que você então procure um lugar que você se sente, que você traga as tuas mãos aqui na altura do teu umbigo. E nós vamos escolher como elemento âncora. Âncora é onde você vai direcionar a tua atenção. A sensação do ar entrando e saindo pelas nossas narinas. Lembrando que você vai devagar, você vai pensar em outras coisas, você vai lembrar do que você tem que fazer, você vai pensar que daqui a pouco você tem que fazer tal coisa. E está tudo bem, está tudo certo. Não julgue a si mesmo, ou até mesmo se você se perceber julgando, não julgue que você está se julgando. Simplesmente permita o que quer que seja que esteja acontecendo dentro de você. Beleza? Então, basicamente, nós vamos direcionar a nossa atenção para a sensação do ar entrando e saindo das nossas narinas e, concomitantemente, permitindo que o que quer que ocorra na nossa cabeça, ocorra. Então, se eu pensar sobre algo, tudo bem. Se eu não pensar sobre algo, também tudo bem. Mas, sempre que eu lembrar, eu retorno e presto atenção na sensação do ar entrando e saindo pelas minhas narinas. Então, convido você, junto comigo, fecha os olhos, traz a atenção para o teu nariz, para a sensação do ar entrando e saindo pelas narinas. Lembrando que a tua mente não vai parar e sempre que você lembrar, você retorna e foca na sensação do ar entrando e saindo pelas tuas narinas. Entrando e saindo pelas narinas. Sempre que você lembrar, retorne e foque na sensação do ar entrando e saindo pelas tuas narinas. Toda vez que ocorrerem pensamentos,
sensações, talvez estímulos auditivos, um som, um ruído, alguém falando, um carro passando. Não julgue. Observe. Só mais alguns segundos, estamos quase terminando. Faça agora uma respiração um pouco mais profunda. Exale. Mais uma vez. Exale. Agora eu vou contar até 3. Em 3 você pode abrir os olhos, se sentindo em paz, tranquilo e estável. 1, 2, 3. Pode então abrir os olhos. Então, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Essa atividade, apesar de simples, ela tem esse potencial de desativar um pouco essa parte mais relacionada à emoção, porque você se torna mais, por assim dizer, mais focado, né? Não por força, é um direcionamento gentil da tua atenção. E esse direcionamento gentil, aberto, onde você aceita os outros estímulos, você aceita o barulho que de repente de um carro passando, você aceita que de repente teu nariz está coçando, você aceita que, sei lá, que você está pensando que daqui a pouco você tem que sair, que você tem que fazer tal coisa, você simplesmente aceita o que quer que seja. Mas sempre que você lembra, você gentilmente traz a tua atenção e foca sobre a sensação, nesse caso, do ar entrando e saindo pelo nariz. E isso promove a ativação do córtex pré-frontal. Beleza? Então, quero agradecer demais a tua presença. Muito boa noite. E lembrando sempre que nós nos encontramos nas terças, nas quintas. Na próxima quinta-feira eu vou falar sobre pequenos hábitos. Como que a gente pode ir construindo pequenos hábitos na nossa própria realidade para que a nossa vida tenha mais sentido. Eu acredito muito que as grandes transformações elas vêm por meio de pequenos hábitos. Então, a cada dia, se eu conseguir desenvolver um pouco mais aquilo que eu havia me proposto, não precisa ser, gigante, mas dê um pequeno passo na direção que eu desejo, desenvolver um pouquinho mais aquela habilidade específica que eu gosto, que me dá prazer, né? Lembrando, no caso da pessoa que tem transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, é extremamente importante que essa pessoa procure realizar tarefas no qual essa pessoa sente prazer. Eu sei que não é possível fazer isso o tempo todo, mas o máximo possível procurar uma profissão que realmente lhe dê prazer, que tenha desafio. Lembrando que quem tem transtorno, déficit de atenção e hiperatividade tem uma tolerância maior a desafios, porque esse cérebro ele pega um pouquinho mais no tranco. Então é importante que as circunstâncias evoquem um certo desafio. Porque se estiver tudo muito flat, assim, muito estável, essa pessoa ela tende a divagar, ela fica sonhando, né? Fica literalmente no mundo da lua. Então, fazer uma atividade prazerosa, uma atividade que tem um certo risco, né? Por exemplo, você ser empreendedor, tem muito risco envolvido, então a pessoa, geralmente uma pessoa com transtorno, déficit de atenção e hiperatividade é uma pessoa que tem, de repente, uma maior capacidade em ser um empreendedor. Além disso, eu havia citado, alimentação é importante, reduzir o consumo de açúcar. Como suplementação, você pode utilizar o ômega 3. Beleza? Então, na próxima quinta-feira eu vou falar sobre pequenos hábitos, como que os pequenos
hábitos, eles podem potencializar a nossa realidade e fazer com que a gente tenha mais sentido na nossa vida. Beleza? Um forte abraço e vejo você então na próxima quinta-feira.